Fala galera! Hoje então nós vamos começar a nossa terceira aula de MHS, correto? Eu costumo dizer em sala de aula, quando eu entro nessa parte, eu falo assim, gente, agora começa o bom, né? E que para muito aluno que não gosta de física, principalmente, começa o terror. Mas não é assim não, tá? Pode ficar tranquilo. Galera, o que a gente começa agora é a relação do MHS, né, com o MCU. Relação do MCU com o MHS, MHS com o MCU, tanto faz. Peço a você que, se você tá, eu quero estudar MHS, eu quero entender MHS, pegou essa aula agora e tem dificuldade em física, deixa eu te pedir uma coisa, sacrifique um pouquinho, né? Se você não lembra de movimento circular uniforme, se você está desatualizado, faz um favor para você mesmo, vai lá, pausa essa aula, tem três aulas minhas de movimento circular, mas tem duas, movimento circular parte 1 e movimento circular parte 2, eu te aconselho a assistir essas aulas, para que você pegue base, como por exemplo, o que é velocidade angular, o que é período, o que é frequência, qual é a função horária da posição angular, tá? Dá uma olhadinha lá, porque aí vai facilitar para você entender essa aula aqui, tá? Se você lembra, você pelo menos tem a noção boa do que é e tal, e só revisando aqui, você acha que vai? Beleza, continua com a aula. Legal? Então vamos lá, olha só. Considere uma partícula, admita, imagine uma partícula que esteja no movimento circular anti-horário, tá? Anti-horário. Você vai entender por quê. Note, perceba que a projeção do movimento dessa partícula sobre o eixo das abscissas realiza um MHS. Tá? Tem vários vídeos que você pode olhar, no próprio YouTube você acha isso, tem um, até anotei aqui, ó, MHS em stop motion, tá? MHS stop motion. Digita isso lá, você vai ver uma animaçãozinha do que eu vou te mostrar aqui manualmente, legal? Então tem muitas animações que você pode pegar lá, tá bom? Pra você perceber isso aqui direitinho. Então, perceba que a projeção do movimento dessa partícula sobre o eixo das abscissas realiza um MHS. Olha isso aqui, ó. Você vai pensar aqui que tem uma partícula em MCU anti-horário, beleza? A projeção, a sombra dessa partícula, projetando ela no eixo das abscissas, nesse vídeo que eu te falei mesmo, eles colocam o eixo das abscissas aqui embaixo, não tem problema nenhum, tá? Coloca aqui no meio que eu acho mais simples para você ver. Então, perceba que a projeção do movimento dessa partícula no eixo das abscissas, ela faz um MHS de amplitudes o quê? Menos A mais A, de amplitude A, né? Vai do menos A para o mais A. E outra coisa que eu quero que você observe, o raio da trajetória do movimento circular coincide com a amplitude do movimento. Tudo bem? Então, legal. Essa é a ideia dessa relação. Agora, é através desta relação que nós vamos construir as funções horárias da posição, da velocidade e da aceleração no MHS. É aí que vai entrar um pouquinho de conta a mais. Tudo bem? Então, vou começar com vocês agora a função horária da posição. Gente, então, vamos lá. Antes de passar a função horária da posição, de novo, estou falando para vocês aqui, ó. Recordar é viver. O que eu preciso que você tenha tranquilidade lá do movimento circular uniforme? Eu preciso que você lembre dessa equação, que a velocidade tangencial ou linear é igual à velocidade angular vezes o raio, né? Para isso eu preciso que você saiba o que é velocidade angular, né? Velocidade com que se percorre ângulos, sempre medida em quê? Radianos por segundo, né? Lembre-se, ângulo no sistema internacional é radiano, não é grau, tá bom? Lá eu falo, inclusive, que é radiano, tá? Aceleração centrípeta, ω igual ao quadrado R, essa tá lá na aula também de movimento circular. A relação entre velocidade angular e período, né? O que é período? Tempo para dar uma volta, isso no contexto de movimento circular,
tá? E aqui, lá no movimento circular, a gente costuma escrever φ igual a φ0 mais ômega t, né? Que é uma equação que vem lá do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Só que aqui o φ é ângulo, né? Então, a posição angular final é a posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo, tá? Então, dá uma olhadinha, porque isso aqui a gente vai precisar bastante na matéria que entra agora. Então, isso aqui te pareceu grego? Agora é a hora. Pausa, vai lá, assiste a aula, que a hora que você voltar para cá vai ficar tudo muito mais claro e mais simples de ser entendido. Legal? Então vamos lá. Galera, função horária da posição no MHS. Bom, isso aqui você lembra. Quando eu falo de... Gente, o que é uma função horária? Função horária é que você tem alguma coisa que depende de quem? Do tempo. Horário vem de tempo. Então, o espaço ou a posição em função do tempo lá no movimento uniforme, era isso. Isso é uma função do primeiro grau, que se o V for positivo ela é crescente, negativa é decrescente, tá? Tem lá nos gráficos também das minhas aulas. Aí, note que aqui, ó, no movimento uniforme, à medida que o tempo passa, ou os espaços aumentam indefinidamente ou diminuem indefinidamente. No caso do movimento uniformemente variado, que a relação entre espaço e tempo é uma função do segundo grau, o gráfico é o quê? Uma parábola, que pode ter a concavidade para cima ou para baixo. Então, no movimento uniformemente variado, os espaços podem diminuir no decorrer do tempo e depois aumentar indefinidamente. Ou simplesmente aumentar indefinidamente. Eu posso começar um gráfico daqui que aumenta indefinidamente. Também podem aumentar e depois diminuir indefinidamente. Ou só diminuir indefinidamente, tá? Tanto faz. Bom, mas tem esse tal de indefinidamente. Agora no MHS não, cara. No MHS, onde é que a partícula fica? Menos A mais A, menos A mais A. Está presa aqui, ela não sai daqui. Então, para sempre ela vai ficar aqui. Ou seja, eu preciso de uma função que me mostre que a partícula vai ficar presa nessa região. Então, ela vai ficar presa aqui, ó. Esse tipo de função que aprisiona o gráfico entre limites são as funções trigonométricas seno e cosseno. É o que nós vamos mexer aqui, tá? Vamos chegar. Então, como que a gente faz aqui, ó? Vamos lá. De novo. Veja que a projeção do MCU sobre o eixo das abscissas, ela realiza um MHS. Tudo bem? Ah, professor, e aquele trem que estava escrito aqui embaixo agora? Sempre que necessário, devemos confundir o círculo do MCU com o círculo trigonométrico. Vou te mostrar daqui um pouquinho no exercício. Só um segundinho. Então volta aqui, olha só. Tá aqui, ó. Onde é esse x? É a posição. Eu quero colocar a posição do MHS em função do tempo. O x em função do tempo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó. Trigonometria de triângulo retângulo, bem básico. Dá uma olhada nesse triângulo. Quem é o cosseno deste ângulo φ? O cosseno é o cateto adjacente, que é o x, sobre hipotenusa, que é o raio. Ou, e este raio, como eu disse, ele tem a medida da amplitude. Então eu coloco x sobre a amplitude. Joga esse A para o lado de lá. Ó. Quem é o x? A cosseno de φ. E aí, no lugar do φ, que é um argumento angular, eu coloco isso aqui, ó, que é o ômega t mais φ0. Então, daqui eu tiro esta relação, que é a função horária da posição. A única coisa que muda aqui, gente, são as nomenclaturas, tá? Aqui a gente tem uma pequena mudança de nomenclatura. Por exemplo, este ômega, porque aqui, ó, aqui, você não tem ângulo. A partícula vai e vem, não tem ângulo. O ângulo está aqui, ó. Como aqui é uma função deste movimento,
O ômega, aqui no MHS, ele muda de nome. A gente chama ele de pulsação. Tá? E este φ0, porque aqui ó, no MHS não tem ângulo, tem ângulo no MCU. Tá? O φ0 a gente também muda o nome dele. A gente chama ele de quê? Fase inicial. Fase inicial. Mas notem, como que eu vou mexer com ômega e com φ0, professor? No movimento circular. Ou seja, o significado deles, como você vai descobrir ele, é sempre fundamentado no movimento circular. Sempre fundamentado no movimento circular. A única coisa que muda é nome. Tá? Pulsação e fase. Fase é o ângulo. Tá? A fase representa, né, na verdade, qual a posição angular que a partícula equivalente do MCU está naquele momento. Tudo bem? Bom, inclusive esse φ0 costuma ser uma pedra no sapato, né, para descobrir ele na maioria dos problemas. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um exercício, tá? Um exercíciozinho que mexe com esta fórmula aqui e que a gente tem que calcular esse φ0, tem que descobrir o φ0. Aí vai entrar aquela observação que eu tinha feito. Tá legal? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Muito legal esse exercício. Presta atenção. Uma partícula executa um MHS entre as posições mais ou menos 10 centímetros, com um período, tá? Período, tempo para completar uma oscilação de 8 segundos. Escreva a função horária do movimento. O que é a função horária do movimento? É isso aqui, ó, tá? Que a gente acabou de ver. Desta partícula, sabendo que em t igual a zero, ou seja, no início dos tempos, a partícula estava em letra A. Eu vou fazer outras letras, B, C, eu vou ver aqui o que eu faço, tá? Mas o mesmo enunciado vai servir para B e C. Traduzindo, eu posso com esse enunciado fazer 2, 3 exercícios, 4, 5, tanto de exercícios que eu quiser. Por exemplo, numa prova, né, o normal seria, vira isso aqui com essa pergunta, sem ser letra A. Você escrever a função horária para essa situação. Qual é a situação? Sabendo que em t igual a zero, a partícula estava em x igual a 5 centímetros, indo para a origem. Origem das estações? Não, gente. Origem das posições. Origem das posições. Ou origem dos espaços, tá? Origem dos espaços. Pessoal, escrever uma função horária é deixar o x dependendo só de quem? Do tempo. Então, quem que eu tenho que colocar aqui, ó? Eu tenho que achar o valor numérico do A, do ômega e do φ0. É isso, tá? Agora, presta atenção. Concorda que a amplitude, ele já me falou ali, ó. Se a partícula, que é o zero, se ela vai do menos 10 mais 10, menos 10 mais 10, amplitude, eu já te falei isso, é o módulo da distância do ponto de equilíbrio até os extremos. Então, quanto que é a amplitude do movimento? 10, tá? A amplitude é o módulo. Então, a amplitude eu já tenho aqui, ó. Beleza. A amplitude é quanto? 10. Quanto vale o ômega? Ele te deu o ômega e a pulsação ou a velocidade angular? Deu? Deu não. Mas ele deu o quê? O período. E naquelas fórmulas que eu te dei, o que eu te mostrei? Que a velocidade angular, para a gente aqui a pulsação, é 2π sobre período. Se eu tenho período, 2π sobre 8, π sobre 4. Feito. Ó, que beleza. Quanto que é a pulsação? Π sobre 4. O que está faltando? Só me falta agora o φ0. O que é o φ0, gente? O que é essa fase inicial? A fase inicial, ela representa para mim o ângulo que a partícula do MCU tinha nesse momento. É aí que vem aquela observação. Lembra no comecinho da aula? Estava escrito aqui, ó, pode voltar lá e olhar. Sempre que necessário, devemos confundir o círculo do MCU com o círculo trigonométrico. Eu não comentei lá no começo, mas estou comentando agora que isso aqui é fundamental.
Se liga, presta atenção aqui. Desenhei aqui, a partícula está entre menos 10 mais 10, menos 10. Quando você liga o cronômetro, ou seja, no tempo zero, onde é que ela está? No 5, vindo para a origem. Beleza? Onde está, vou até sair da tela aqui para ficar mais fácil para você ver. Onde está a partícula do MCU para que a do MHS esteja no 5 vindo para cá, ó. Note que ela está lá em cima. Não pode estar aqui embaixo. Se estivesse embaixo, ele estaria vindo para a esquerda. Tudo bem? Então ela está lá em cima. Quem é, gente, o Φ0? O Φ0 é este... Nossa, ficou horrível isso. O Φ0 é este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. Que é o nosso Φ0. Este é o ângulo Φ0. Agora, como achar esse ângulo Φ0? Como eu disse, você vai... E aí, gente, a outra coisa que eu preciso que você saiba, além do movimento circular, eu preciso que você conheça, veja bem, você tem que ter conhecimento profundo, não. Conheça o círculo trigonométrico, tá? Basta que você conheça as medidas, o que ele é, tá? Então, o eixo das abscissas é o eixo dos cossenos, ordenado é o seno, eu preciso que você conheça ele. Então, atenção, vou transformar este círculo do MCU no círculo trigonométrico, ó. Puf, mágica, né? Ó, aqui vira o eixo de quem, ó? O eixo dos cossenos. O círculo trigonométrico, qual é o raio dele, gente? É 1, ó. Então aqui vira mais 1 e aqui vira o quê? Menos 1. Então olha só. Se o 10 virou 1, o menos 10 virou menos 1, o 5, que eu posso pensar que é 10 sobre 2, posso ou não posso? O 5, que é 10 sobre 2, vai virar quanto essa posição aqui, ó? Se o 10 virou 1, então isso aqui vai virar o quê? Meio. Olha como é legal agora. Presta atenção, você tem que conhecer o círculo. Você vai lá, no círculo trigonométrico. Qual é o ângulo aqui do primeiro quadrante, ó? Qual é o ângulo do primeiro quadrante cujo cosseno é meio? Qual é o ângulo do primeiro quadrante cujo cosseno é meio? Ah, professor, é os 60 graus. Legal. Então, quanto vai valer o nosso Φ0? 60 graus. Só tem um problema. Eu falei para você que os ângulos aqui têm que ser medidos em quê? Radianos. Se eles têm que ser medidos em radianos, quanto que é 60 graus em radiano? Faz aquela regrinha de 3, né? Π é 180. Ou então você pensa na lógica mesmo, né? O que eu faço? Peraí, 180 graus é π. E os 60 graus é o 180 por 3. Então, o 60 graus é o π sobre 3. Perfeito, tá aqui, ó. Π sobre 3 o quê? Radianos. Aí você vem aqui e escreve, ó. Π sobre 3. Tá feito. Você escreveu a função horária da posição dessa partícula, tá? Para esta situação. Perguntinha. Tá aqui. Vamos supor que um outro exercício. Ele vem e dá isso aqui. Parará, né? E depois de escrever isso aqui, ele escreveu a letra A. Aí eu venho aqui e põe letra B. Qual a posição, qual o valor de x quando t for 32 segundos? Se esse t for 32 segundos, quanto que é o x? O que você vai pensar? Tem gente que vai jogar o 32 aqui. 32 por 4 dá 8. 8π mais π sobre 3. Aí você vai achar esse ângulo. Vai lá descobrir o cosseno dele, multiplicar por 10 e fim, né? Mas olha só, o esperto, o que ele faz? Que tempo que eu falei? 32? Peraí, cara. 32 é múltiplo de 8, não é? O que é um período? Um período, se ele está aqui, ó, um período é o tempo que ele gasta para voltar para cá do mesmo jeito. Tipo assim, ó, ele vai vir para cá, vai lá no mais 10 e volta para cá. Ó. Isso é um período. Então, quanto tempo ele gasta para fazer isso? 8 segundos. Então, conta comigo. Ó. 8 segundos, 16 segundos, 24 segundos, 32 segundos. Ah, rapaz, então se é um múltiplo inteiro aqui, ó,
daqui a 32 segundos, ele volta para o mesmo lugar, nas mesmas posições, nas mesmas condições. Tem que fazer conta? Não. Então, se o tempo for 32, quanto vai dar o x? 5. Legal? Se eles for números, se for 12, beleza, aí você faz a conta, né? 12 por 4, né? 12 por 4 dá 3. 3π mais π sobre 3. Como que eu faço, professor, essa conta? Bom, aí é questão de matemática. Eu, que sou preguiçoso, eu penso assim. Cara, 3π, né? 3π é isso, ó. Π mais π, 2π, 3π. 3π é aqui, ó. 3π é aqui. E, então, 3π eu dei 3 meia voltas, né? Eu dei uma volta e meia. Agora, o que é o π sobre 3? Aí eu rodei mais π sobre 3. Ó, o π sobre 3 é o 60. Ó, 180 mais 60 dá quanto? 240. Quanto que é o cosseno de 240? É o menos meio. Aí eu jogaria aqui, cosseno disso aqui tudo, que aqui 12, né? Cosseno disso aqui, menos meio. Menos meio vezes 10, menos 5. Então eu daria aqui, ó, no menos 5. Indo para lá, porque a partícula do MCU está aqui, ó. Beleza? Você está vendo que, professor, mas nossa, difícil demais. Cara, não é. Se você tiver domínio do círculo trigonométrico e noção do que é cosseno, né, e seno daqui um pouco, você faz qualquer coisa, tá? E a maioria dos exercícios, os caras vão te dar aqui dentro, esse argumento angular que surge aqui dentro, geralmente é um ângulo notável, tá? Aqui na física. Na matemática, você tem que desmembrar, usar aquelas relações. Na maioria dos problemas da física, ele vai te dar condições de que aqui dentro saia um ângulo notável. Sendo um ângulo notável, você já sabe quase que decorado. E isso para quem conhece o círculo trigonométrico. Legal? Vou fazer uma letra B, tá? Vou deixar o enunciado aqui, vou fazer uma letra B aqui para você ver, para a gente treinar mais um pouquinho. Só um segundo. Vamos lá, pessoal. Letra B. Só parece que você nem apagou o quadro. Não, apaguei, fiz tudo de novo, copiei tudo de novo, gente. Até isso aqui, ó, tudo novo, tá? Vamos lá. Só letra B. No t igual a zero, a partícula está em x igual a menos 5 raiz de 3, indo para a origem de novo. Cara, veja bem, aqui, obviamente, né, você está vendo, não apaguei o quadro, não mudou nada. Então, a amplitude continua 10, o ômega π sobre 4 é o mesmo exercício. Eu só mudei a posição inicial. Bom, note que a partícula do MHS estando aqui, ó, cadê a do MCU para ela estar aqui indo para a origem? A do MCU vai estar em cima ou a do MCU vai estar embaixo? Está embaixo. Então a partícula do MCU está aqui, ó. Tá embaixo. Bom, aí para achar o φ0 você vai fazer aquela mágica de novo. Puf! O eixo aqui virou eixo de quem? Cossenos. Aqui fica o quê? Mais 1, menos 1. Onde está menos 5 raiz de 3, você vai visualizar como sendo o quê? Menos 10 raiz de 3 sobre 2, ó, porque menos 10 por 2 dá menos 5. E aí, se o 10 virou 1, menos 10 menos 1, onde é menos 10 vira menos 1. Então aqui fica o quê? Menos 1 raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa de menos raiz de 3 sobre 2. E aí, este cara aqui, ó, você está entendendo por que o movimento tem que ser anti-horário? Por causa do círculo trigonométrico. Então, este cara aqui, ó, é o nosso φ0. Aí eu te pergunto, quem é esse φ0 aqui, ó, daqui para cá? Ele é o ângulo do terceiro quadrante, tá? Ele é o ângulo do terceiro quadrante, cujo cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Quem é o ângulo aqui de baixo que o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2? Ah, professor, é o primo do 30 graus, porque aqui no 30 é raiz de 3 sobre 2. Do lado de cá é o 150, o cosseno é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então aqui é o primo do 30. Quem que é o primo do 30? É o 180 mais 30. Mas 180 mais 30 é quanto? É o 210. Então que ângulo é esse aqui? Ó? Que ângulo é esse φ0 nosso?
Esse φ0 nosso é o 210 graus. Que dão quantos radianos? Bom, aí, de novo, é aquela continha que eu faço. O que é o 210 graus para mim? É o 180 mais 30. Ah, mas o que é o 180? O 180 é o π e o 30 é o 180 por 6. Então é quanto? Π sobre 6, né? E aí eu, preguiçoso que sou na matemática, eu não gosto de ficar tirando mínimo e tal. O que eu penso? Aqui é 6, eu ponho um 6 embaixo e um 6 em cima, porque na verdade eu estou pondo 1, não estou alterando. O que você faz aqui? Ó? Conserva o denominador, que é 6, soma os numeradores. Ó. 6π mais π dá quanto? 7π sobre 6, acabou. 7π sobre 6, aí. Entendeu, gente, como é simples, tá? Não é uma coisa assim, oh, que trem absurdo. Por exemplo, fazer aqui na cabeça mesmo. E se eu falasse que essa partícula estivesse aqui, ó, no menos 10? Se ela estivesse no menos 10, isso aqui estivesse aqui, ó, cadê a do MCU? Também estava aqui. O que ia mudar do MCU? Se ele estivesse aqui no menos 10, ó, o φ0 seria quanto? 180 graus. Que número que teria aqui, ó? Π. Seria o π. Ah, a partícula está na origem indo para o mais 10. Se ela estiver aqui indo para lá, cadê a do MCU? Ó, cadê a do MCU? Vai estar aqui embaixo, ó. Vai estar aqui embaixo indo para lá. Que ângulo seria o φ0? 270 graus, que é o quê? 3π sobre 2? 3π sobre 2. A partícula está na origem indo para o menos 10. Bom, então ela está aqui, ó. A do MCU está lá em cima. Quanto que é o ângulo? 90, π sobre 2. Viu como não é uma coisa tão absurda assim? Beleza? Então, gente, com isso eu encerro a nossa terceira aula de MHS. Vão ter muitas aulas, eu vou falar a quarta, onde eu vou falar a função da velocidade e algumas outras equações bem interessantes, tá? Depois ainda tem gráfico, ainda tem um chãozinho pela frente. Mas é melhor a gente ver devagar com qualidade do que correr e ver pouco conteúdo. Então, vamos ver tudo que a gente precisa. Legal? Grande abraço para vocês, bom estudo. Tchau, tchau.